Bom, pessoal, dá uma olhada só como que está esse nosso projeto. Então aqui, ó, eu já estou dentro da plataforma da VEG, tá? Então, estou usando aí o vegknowledge.io. Observe que eu coloquei o logo já ali, ó. Então dá para você fazer também as alterações. Estou aumentando o valor agora. Quando ele chegar no valor acima de 90%, ele aciona o LED, ó. Abaixo de 20%, ele vai ligar lá um outro LED. Isso. Olha o Gaudi que da hora que tá ali, ó. Muito bacana, né? Então estou pegando aqui dentro da Vegknowledge. Observe o endereço. Olha só, o endereço que nós criamos foi clodoaldo.wknowledge.io. Então eu consigo acessar isso daqui de qualquer lugar. Quer aprender como faz tudo isso? Então, vamos criar. Bom, pessoal, nós começamos aqui, ó, a conhecer o Dashboard 2.0. Isso foi a nossa primeira aula, somente fizemos uma pequena aplicação dele aqui. Na nossa segunda aula, nós já criamos um código no Arduino para subir todas as informações aí para um broker local. Na terceira aula, nós demos aí uma otimizada nesse código e também melhoramos aqui o nosso dashboard, onde nós incluímos aí a sinalização, ó, que também publicava uma informação lá na minha placa. Esse Gaudi aqui, ó, está assinando os dados que vêm da placa. E essa sinalização está enviando um dado lá para a minha placa. Se ele for maior que 90%, ele aciona um relé lá na placa. Se ele for menor que 20%, ele aciona um outro relé. Essa é a ideia. E aqui, obviamente, indica aqui também que o nível está baixo. Para a quarta aula, eu resolvi trabalhar aqui com o vegknowledge, tá? É uma plataforma que está bastante interessante aí, o pessoal está investindo bastante nela e a gente não pode ficar de fora dessa. A ideia é criar toda uma aplicação. Clodoaldo, eu não tenho vegknowledge, preciso pagar? Não. Você simplesmente vai abrir uma conta aqui, ó, vem e cria uma conta. Vai abrir no Google aí, ó, eu vou abrir numa guia anônima, porque senão ele entra na minha conta. Vem aqui na guia anônima e coloca lá, wknowledge. Ele vai aparecer aqui para você, ó, wknowledge.io. Aqui ele está pedindo para você criar uma conta. Então, no meu caso, é só colocar a conta aqui, ó, tá? E no seu aí, você vai precisar a senha e a conta, né? O e-mail e a conta. E no seu, você vai precisar criar uma conta. Cria de boa que não tem erro nenhum, tá? Depois que você criar, você vai aparecer nessa página aqui, ó. Essa página aqui, ela é a página principal lá do meu vegknowledge. Então aqui, ó, nós vamos trabalhar, tem vários templates, ó. Nós vamos trabalhar com uma aplicação em branco, tá? Vamos começar do zero também aqui, ó. Para eu criar uma aplicação, basta você clicar nela aqui, ó. Então, dando um clique aqui, eu já vou chamar essa minha aplicação de controle de nível. Não tem problema com a acentuação aqui, tá? Vai de boa. Descrição, se você quiser pôr, fique à vontade. E cria a sua aplicação. Depois eu preciso colocar um dispositivo nessa aplicação. É o dispositivo que fará a leitura da minha variável lá do meu ESP32. Então aqui, ó, eu vou adicionar um dispositivo. É um dispositivo padrão. Então só dar um clique aqui e dar um nome para o meu dispositivo. Vou chamar esse meu dispositivo de sensor de nível. Não tem problema também com a acentuação aqui. É só criar também, tá? Joia. Aí ele vai pedir um atributo. É o dado que vai chegar. Esse atributo é a nossa variável, que virá lá do ESP para o Node-RED para o vegknowledge.
Aqui eu tenho problema com nomes, tá? Então eu vou chamar essa minha variável de nível. Então ela tem que ser sem caracteres especiais. Você pode colocar quantos atributos você quiser. No nosso caso, eu só tenho um atributo aqui. Então é só dar o update. Joia. Então olha só. Nós criamos uma aplicação, criamos um dispositivo e um atributo. Vai na sequência que não tem erro. Depois disso, nós precisaremos criar uma senha para a gente poder trabalhar. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó, chave de acesso. Você vai dar um clique nela aqui, ó. E ele vai pedir, eu não tenho nenhuma chave, ele vai pedir para você criar uma chave de acesso. Essa chave de acesso ela será essencial lá no nosso Node-RED. Então vou criar aqui uma chave de acesso. Posso de novo fazer a descrição. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso criar uma chave de acesso única para esse dispositivo. Nesse caso ele vai pedir para eu selecionar aqui o dispositivo que eu quero essa chave. Ou você pode usar uma chave para todos os seus dispositivos. Então, vou deixar uma chave para todos os dispositivos. E aí ele já bloqueou aqui. Ó. Se ela é para todos, não tem por que selecionar. Beleza. E vou criar a minha chave de acesso. Criada a chave de acesso, ele já me deu aqui ó, a chave e a senha. Você vai copiar. Vou abrir aqui um bloco de notas. Vou pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui, que era um teste que eu estava fazendo. Esse aqui também. Joia. E essa função que eu deixei aqui, eu vou usar ela daqui a pouco. Aqui, ó, Ctrl V. Então, essa é a chave. Vou pegar também e vou copiar a senha. Vamos lá no bloco de notas. Vou colocar também a senha aqui. Então, eu já tenho aqui a chave. E já tenho a senha. Vou precisar do ID do meu dispositivo. Então, qual é o endereço do meu dispositivo lá? Isso aqui, ó, eu tenho a opção também de fazer um download, tá? Eu vou simplesmente fechar aqui porque eu copiei no bloco de notas. O dispositivo, você vai encontrar ele aqui, ó. Então, traz o mouse para cá, ó. Que você tem vários itens, tá? Eu estou aqui com o device, ó. Ele vai abrir aqui meu dispositivo, ó, que é o sensor de nível. Não está conectado. Aqui, ó, vou dar o copy. Esse é o ID, ó. É o ID do dispositivo. Vou deixar lá no meu bloco de notas também. Ctrl V. Beleza. Agora, eu vou lá para o meu dashboard. Aqui no dashboard, eu não tenho nenhum dashboard. Eu vou adicionar um dashboard. Vou chamar meu dashboard de variáveis de processo. Descrição não vou pôr nenhuma, vou criar aqui um dashboard. Ele está falando que está vazio o meu dashboard, eu não tenho nenhum bloco lógico lá para receber os dados. Eu vou adicionar um bloco. Vou pegar esse do meio aqui, ó, esse Gaud. Só vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de nível. Pode dar o nome que você quiser, da forma que você quiser também. Aqui a descrição não vou pôr nada. Eu quero coletar os dados à medida que eles chegam, tá ao vivo aqui, ó, live stream. Aqui você tem que ficar esperto, senão ele não lê, tá? Ele pede para você selecionar o dispositivo que você quer ler. No meu caso aqui eu só tenho um. É o único que já veio para cá. Mas se eu tivesse dois eu precisaria selecionar. E aqui é o atributo. É o nome que nós demos lá para o nosso atributo. É o nível. Só tem um também. Ele já veio para cá. Vou fazer a leitura numérica mesmo, tá? Embora existam outros tipos aqui. Ó. Vou deixar o número mesmo. Depois eu mudo. Aqui são os dígitos significativos. Eu vou deixar ponto flutuante e vou pôr aqui 2 dígitos aí. Fechado. Vou dar o adicionar. Obviamente não vai aparecer nada porque não tenho nenhum dado chegando.
Agora eu preciso voltar lá para o meu Node-RED. Eu vou precisar aqui de um nó de publicação. Ó, esse top nível é o tópico aí que está recebendo, ele está assinando os dados de nível que vem lá do meu Node-RED. Perdão, que vem lá do meu ESP32. Então, meu ESP32 está publicando um valor que virá aqui. Esse valor ele é de 0 a 4095. Aqui eu tenho o range trabalhando ele, tá? Trabalhando esse valor aí para ser de 0 a 100. Aqui tem um debug comum e o nosso Gaud. Isso daqui foi uma lógica feita. Caso o meu nível seja superior a 90%, ele publicará uma string, uma mensagem, um payload lá no meu ESP chamada auto. Se ele for abaixo de 20%, ele publicará um payload lá chamado baixo. E aí meu Arduino vai interpretar esse valor aqui. Ele está bem aqui, ó. Quer ver? Nós criamos esse cara aqui. Ó. Primeiro, nós criamos aqui para receber, ó. Então, meu cliente, que é o ESP, ele vai assinar. Isso foi feito tudo linha a linha, hein, pessoal? Qualquer coisa, volta lá. Na aula de número 3, tá? Não, aula de número 2. 2 e 3. Aqui, ó. Deixa eu dar um outro formato, tá? Só para maximizar a tela aqui. Eu fiz com que o meu ESP assinasse o ESP underline recebe. Ó. E aqui eu criei. Ó, se o payload que ele receber for baixo, ele aciona o 18. Se o payload que ele receber for alto, ele aciona o 19. Tá? Joia, vamos voltar lá para o nosso Node-RED. Então esse cara aqui ele está publicando dentro do tópico ESP recebe. Minha shield está assinando esse tópico. O que nós faremos agora é pegar um outro tópico de publicação, né? Aqui, ó, MQTT Out, onde as informações sairão daqui. E essas informações irão direto lá para o nosso dashboard da VegKnowledge. Então aqui eu vou dar um duplo clique para configurar esse nó. Cuidado aqui, ó. Eu preciso criar um novo broker. Então adicionar um novo broker, ó. Vou abrir aqui o editorzinho, que é esse lapisinho, e aqui eu vou colocar broker.app.wknowledge.io. É isso aqui. Aqui, ó, cliente ID. O meu cliente, nós criamos ele lá na nossa VegKnowledge. E nós colocamos ele aqui no bloco de notas. Ó. Tá vendo? É o primeiro elemento que nós colocamos. Ctrl C. E vou colar ele lá. Ctrl V. Puxa, Clodoaldo, eu não salvei. Com o cliente ID, dá para salvar ainda. Ó. Você vem aqui, ó, Device, sensor de nível, ó, cliente ID. É só copiar aqui, ó. Copia aqui, ó, e volta lá. Ctrl V. Voltou para cá. Segurança. A segurança é o nosso username e a senha, tá? É a chave de acesso e o acesso secreto. Então, aqui na chave de acesso, nós colamos também lá no nosso bloco de notas. Copiar ele daqui. Esse eu também consigo salvar. Vou dar um Ctrl C, caso eu não tenha salvo ele aqui. Ctrl V. E a senha? A senha está aqui, ó. Esse maiorzão. Ctrl C, Ctrl V. É importante você ir anotando o que é o que, para depois não perder, tá? Aqui eu só vou dar o adicionar, o done e o deploy. Confirmo o deploy.
faltou aqui o tópico. O tópico ele é padrão lá na VegKnowledge, tá? Então o tópico ele é sempre assim, wknowledge. Só que aí ele vai pedir o ID do dispositivo. Esse ID aqui, ó. É como se fosse a identidade aí, na verdade é a identidade do meu dispositivo. Vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui. Ctrl V. Barra state. Onde ele vai ler lá o meu potenciômetro, tá? O meu nível. Então, para ele assinar, para o meu Node-RED entender, é dessa forma aqui, tá? Para ele ler, né? Dessa forma aqui. Então, aqui, ó, sempre muda o ID. Fica esperto, ó, 6620, ó, 6620. Tá? Confere aqui. Se estiver fazendo mais de um dispositivo, é fácil da gente confundir. Dou o done. Vou dar o deploy, vamos ver se ele conecta agora. Vamos ver o que está errado. Broker. Ó, coloquei o endereço do broker errado, tá? wknowledge. Update, done, deploy. Confirma o deploy. Cruza o dedo, conectou. Show de bola. Daqui, ó, seria muito bom se ele recebesse direto dessa forma que está aqui. Infelizmente, nem tudo são flores. Nós precisamos tratar os dados para que ele entre lá no nosso vegknowledge.io. Então, para isso, nós precisaremos de uma função. Então, aqui, ó, node função, traz ele e arrasta para cá já. Ele não entende o dado dessa forma, tá? Então, eu preciso trabalhar o dado. E para eu trabalhar o dado, é aquela colinha que depois eu deixo aí também lá na descrição. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar ela aqui. Então dá um clique na função lá, Ctrl V. Só ficar esperto, você vai ter que mudar duas coisas aqui, tá? É o seu atributo só aqui. Então onde está nível aqui, é o atributo. Tá? Aqui e aqui. Ó. Isso aqui é tudo dado que ele já me deu lá. O nome da variável você pode criar do jeito que você quiser. E aí você vai abrir um dados para mandar o seu atributo. Então vamos só dar uma conferida lá qual foi o nome do atributo que eu tinha colocado. Ó, device, clica lá no seu sensor de nível, né, que é o nosso dispositivo, verifica aqui o nome do atributo. Ó. Não pode falhar aqui, hein? Ctrl C. E vamos lá no nosso Node-RED. É isso aqui mesmo, ó. Nível. Ctrl V, Ctrl V. Para garantia. Ó, Ctrl V. Done. Deploy. Confirma o deploy. Olha só. Esse nó recebe do ESP. Esse nó publica lá na VegKnowledge. Obviamente, o dado já é devidamente tratado. Vamos abrir lá o nosso VegKnowledge. Ele já... Olha só, eu estou no debug da VegKnowledge aqui, ó. Tá? Então ele já está conectando aqui, ele já está lendo. Com o verdinho ali, ó. Ele já está lendo. Eu estou com o nível 31. Vou girar aqui o meu potenciômetro. Olha só. Ele já está pegando isso daqui, ó. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso dashboard para dar um aspecto visual mais interessante. Vamos voltar lá no dashboard. Tudo nessa barra aqui, tá? O meu dashboard é visualização dos dados, ó. Tá bem aqui. O nome dele chama variáveis de processo. Vou abrir. 54. Estou alterando ele aqui. Beleza?
Agora eu vou dar uma melhorada aqui no meu Gauss. Ele está com um delayzinho, tá? Eu vou melhorar aqui o meu dashboard. Então vou pegar, vou adicionar um bloco, ó. Esse aqui mesmo, que eu vou chamar de medidor. Isso aqui nós já fizemos em outras aulas também, tá? Então qualquer coisa dá uma olhada aí. Fizemos sem o ESP, inclusive, mandando dar direto. Aqui, ó, ele já puxou o sensor de nível, atributo, nível. Aqui, ó, você pode mudar. Eu vou pegar um tanque, olha só. A cor você pode alterar. Mínimo, eu vou pôr 0 e o máximo eu vou pôr 100, que é o valor que está efetivamente chegando aí, né? Aqui para baixo, eu acho que é só isso. Vou deixar os dígitos significativos, embora ele dependa lá do que chega, tá? Ó, aqui ele pega 4 dígitos, e aqui eu vou pôr 2 só, tá muito. Só dá o adicionar. Já está fazendo a leitura. Vou pegar um gráfico, adicionar um bloco, gráfico, vamos chamar de análise. Aqui eu não vou alterar nada, é só colocar uma descrição. Também, ó, live stream. O tempo aqui, ó, eu deixo sempre no menor para que eu consiga visualizar aqui, ó. O atributo é o mesmo, nível. Você pode mudar a cor do gráfico. E preciso também alterar aqui, ó. Tem outros formatos, tá? Fique à vontade de trabalhar depois. E aqui eu tenho que selecionar o eixo, de quanto a quanto. Ó, o mínimo é 0 e o máximo é 100. Vou já dar um adicionar aqui, ó. Olha só, no canto aqui você já percebe que ele tá chegando lá, ó. Olha só que da hora, hein? Beleza. Vou pegar um histórico também. Adicionar. O histórico está aqui, ó. Vamos chamar de histórico mesmo. A duração aqui também é os mesmos 5 minutos. Sensor de nível. Aqui é uma tabela, né? Que ele vai criar aqui, ó. Então ele já tem o nome do meu dispositivo, que é sensor de nível. O timestamp é o tempo. E nós precisamos adicionar aqui o nosso atributo, que fará a leitura. Atributo. Aí vai perguntar qual é o nome do atributo. É a fonte aqui, ó. É o nível. Ele já está fazendo a leitura também. Aí você pode adicionar outras colunas e coletar mais dados. Aqui eu só vou dar o adicionar. Beleza. Aqui ele já está fazendo também a minha leitura. Beleza. Agora eu vou precisar, porque esse aqui é o meu VegKnowledge, tá? Eu estou dentro do VegKnowledge. Então eu quero criar alguma coisa aqui, ó, para fazer essa leitura, para que o meu usuário, na verdade, faça essa leitura, sem que ele tenha esse acesso a, por exemplo, códigos e coisas que tem aqui. Então nós vamos criar a interface para o usuário. Então vamos aqui, ó. Aqui você vai procurar tudo no mesmo lugar, ó. Edit. Quando eu dei o edit lá, ele já me sugeriu aqui um endereço, ó, https e o ID do meu dispositivo. Esse ID aqui não é muito interessante você colocar ele lá para a pessoa localizar, tá? Então eu vou colocar, você pode colocar qualquer coisa aqui, desde que atenda aí, né, caracteres. Não pode ser caracteres especiais, coisas do tipo, tá? É um endereço para a pessoa te localizar depois. Vou chamar Clodoaldo mesmo. Beleza. Ó, meu endereço vai ser http S, né? Então ele já dá o selo de segurança aqui também, ó. clodoaldo.vegknowledge.io. Beleza. Eu já vou criar aqui a minha experiência. Olha só, esse vai ser o meu endereço.
Posso até abrir ele aqui, viu? Deixa eu abrir. Olha só. Aí ele está perguntando aqui qual é a senha para eu entrar e ver lá o meu dashboard. Vou voltar. Aqui, ó, você vai ter que procurar homepage, né? Voltei lá no meu edit, ó, tá vendo? Vai procurar aqui homepage. Nessa homepage, deixa eu tirar o debug aqui, ó. Só clicar aqui no inseto, tá? Eu não quero customizar isso aqui. Eu quero ler o dashboard que já está funcionando lá, que nós acabamos de criar. Então aqui, ó, você tem que abrir ele. Ó. Então está custom, você vai colocar o nome do dashboard que você deu. É dashboard, né? E aqui é o nome do dashboard que você deu, tá? Aqui eu vou pegar, ó, variáveis de processo. Você pode escolher o tema escuro ou claro. Vou trabalhar com o claro mesmo. Beleza. Aqui eu vou deixar tudo dessa mesma forma. O tempo corrente aqui eu vou deixar 5 minutos para ficar condizente com os demais lá. E vou salvar isso daqui. Beleza. Eu vou precisar da senha para acessar isso daqui. Ele já me deu uma senha padrão aqui, só que eu vou pegar outra. Vou criar a minha. Ó. Então você vem aqui, ó, usuários de grupos. Olha só, ele me deu um usuário aqui, ó, teste.user@exemplo. Eu não quero esse usuário, vou dar um clique nele aqui. Aí aqui, ó, ele está pedindo para eu colocar um endereço aí de e-mail. Eu vou criar um fictício aqui. clodoalto@gmail.com. Password. Aqui eu vou mudar o password. Eu vou colocar o meu password de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei quantos dígitos ele pede lá. Para baixo aqui eu vou deixar tudo normal, tá? Sem alterar nada. E vou salvar o meu usuário. Tá salvo já. Então eu vou abrir aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. É o meu usuário, lembra? clodoaldo@gmail.com. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tô dentro lá do meu... Ó, olha o endereço que eu tô. Não tô mais na VEG, tá? Vamos ver se ele tá lendo bonitinho ainda, ó. Perfeito. Joia. Clodoaldo, eu queria deixar isso aí com a cara da minha empresa. É possível? É. Então vamos fazer. Vamos voltar lá no VEG Knowledge. Joia. Vou voltar aqui no meu Edit. Dá OK. Isso aqui ele está falando que a minha senha está fraca, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos a opção de mudar a homepage e a página também de login lá. Então, inicialmente, eu vou mudar aqui, ó, a minha homepage. Aqui, ó, é onde eu vou puxar o meu dashboard, tá? Então, na verdade, eu vou precisar vir aqui, ó, no layout de exemplo. Aqui. Aí ele vai me dar esse código aqui. Deixa eu tirar esse debug daqui. Aqui você pode maximizar essa sua tela aqui, ó. Tá? Eu vou precisar fazer algumas alterações aqui, ó. Então, aquele logo que ele apresenta lá, ó, Canar, alguma coisa assim, nós vamos mudar ele. Então, se você procurar aqui, você vai encontrar. É só um arquivo PNG. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Logo de cara já achou. Só que isso aqui vai ler uma imagem lá de algum lugar que eu ainda não consegui localizar onde fica, tá? Aí eu criei a minha própria imagem dentro aqui
do meu Vegnology. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Que é essa pasta aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Eu tenho aqui, ó, Files. Então nós precisaremos carregar arquivos aqui para dentro. E aí eu consigo colocar dentro do Vegnology. Eu simplesmente abrir ela, ó. Perceba que é tudo meio intuitivo, ó. Ele já me mandou adicionar aqui, ó. Então eu vou adicionar aqui 2 arquivos que eu já fiz, tá? Eu vou adicionar esse arquivo aqui, ó. Aproveitando aí fazer o merchandise, ó. Cuidado, hein? Ele só vai ler esse JPG aqui. Vou adicionar também esse outro aqui, ó. Beleza, porque 2 já você entende aí. Esse primeiro aqui, acho que está carregando ainda. Eu vou copiar o link dele, ó. Então tem uma lixeirinha, caso você queira excluir ele. E aqui tem as configurações dele, ó. Tá? Ele aparece aqui embaixo um preview, ó. Ele ainda não leu. Eu vou copiar o link dele aqui. Copiei o link. Esse link é que eu vou ter que colar lá. Vamos voltar lá, ó. Edit. Aqui dentro do Edit eu vou achar o exemplo do layout, que é o que ele me propõe. Vou tirar isso aqui do caminho. Vou aumentar isso daqui. Vou procurando aqui, ó, até que apareça aqui o meu... Ó, é esse cara aqui, ó. Só colar ele aqui. Beleza. Só lembrando que ele é um JPG, tá? Feito. Então, se eu der um salvar aqui, ó, ele já vai aparecer lá, ó. Tem que dar uma atualizada, tá? Não é automático, não. Vamos ver, ó, só apareceu aqui muito pequenininho. Tá joia? Mas já colocou meu logo aqui, ó. Como que eu aumento? Vou voltar lá onde ele tá, ó. Aqui eu vou pôr 200, vai. É o tamanho. O outro lado ele vai aumentar automático. Eu coloquei 200 aqui, eu vou salvar. Vou dar um refresh aqui, né? Um F5. Olha só que da hora, hein? Beleza. Vamos sair dessa página aqui, ó. Signal. Beleza. Vamos supor de novo eu queira entrar nela, tá? Vou abrir aqui uma guia. Vamos colocar lá, clodoaldo.wknowledge.io. Olha só, ele apareceu aqui algumas coisas já, ó. Mas esse cara aqui, ó, ainda está me comprometendo. Ó. Então eu quero mudar também esse logo aqui. Então de novo, deixa eu diminuir isso daqui. Agora eu vou mudar a tela de login. Ó. Então não é mais um exemplo, tá? É a tela de login. Aqui nessa tela de login eu vou... cadê? Aqui, ó, aumentar ela. É esse Canarra Full aqui, ó, tá? É ele que eu quero mudar. Então eu vou pegar aquele outro endereço lá que eu joguei para dentro da pasta. Deixa eu ir lá na pasta de novo e copiar o endereço. Aqui, ó. Se inscreva-se aqui, ó. Vou copiar o link. E vou voltar lá. Aqui no Edit. No Login. Vou debug aqui. Vou aumentar aqui a minha tela. Esse aqui, ó. Vou colar ele aqui. Dá o Ctrl V. Vou salvar. Dá para você ir brincando aqui com o layout, tá? Não é meu forte, é o HTML, mas a gente vai brincando aos poucos. Beleza. Deixa eu já
atualizar aqui para ver como que vai ficar. Olha só que da hora. Então aqui ainda ficou pequeno, ó. Dá para alterar também. Onde que eu tô aqui? Ó, ele veio aqui como inscreva-se, ó. E o tamanho dele tá com 300, vou pôr 500 aqui. Ó. Vou salvar. Dá um refresh aqui. Olha só que da hora. Esse texto aqui também, ó, tá? Dá para você fazer a alteração aqui para o seu usuário entrar, né? Então vamos lá também, aproveitar, deixa aí. Ele também está dentro do login, tá? É só procurar aqui o Welcome, você vai encontrar ele aqui, ó. Aqui, ó, você pode alterar ele também. Eu vou tirar esse pedaço aqui inteiro e vou colocar aqui o inscreva-se no canal para novos vídeos. Beleza, isso daqui eu vou tirar. Não vai fazer diferença. Vou salvar. Vamos ver como ele vai ficar. Lógico que aqui ele já entrou, né? Ah, não entrou não. Não coloquei a senha. Aqui, ó. Inscreva-se no canal para novos vídeos. E aqui eu vou precisar colocar o nome do usuário. Que no caso é Clodoaldo @gmail.com. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acessar. Ok? Cara, já estou aqui vendo meu dashboard. Deixa eu controlar aqui meu potenciômetro. Muito da hora, hein? Deixa eu pegar o celular aqui também. E aí no celular, você vai entrar no seu navegador, né? E vai colocar a mesma coisa. Deixa eu dar um pause aqui só para abrir o celular. Olha só, consegui colocar o celular aqui, ó. Olha só que da hora que tá esse negócio, hein, ó. Tá vendo? Então agora só tá faltando aqui, ó. Olha o endereço, tá? clodoaldo.wknowledge.io. Aqui é o endereço, vou ter que digitar aqui no meu celular. Ele está recomendando aí algumas senhas, é clodoaldo@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dá assinar. Ele já está carregando, ó. Ah, cara, que da hora, hein? Olha só. Vou mexer aqui no meu potenciômetro. Estou pegando o valor tanto no celular quanto no... Olha só. O histórico aqui eu não vi ainda, mas fica bom, até que fica bom a leitura. Eu teria que aumentar mais aí o tamanho dele. O gráfico. Muito top, hein? Sem falar que você pode acessar de qualquer lugar, tá? Ele não tá mais no meu... Ele depende, é lógico, o meu broker local ele tem que estar ativado, senão ele não vai funcionar. Olha lá. Numa próxima aula eu vou mandar ele direto. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.